Olá pessoal, bom dia, né? Aqui quem vos fala é Mariana, eu sou professora de língua portuguesa da Escola José Coutinho dos Santos, das turmas do oitavo A, oitavo B e oitavo C. Vamos lá? A nossa aula de hoje vai falar sobre linguagem formal e linguagem informal. É um assunto interessante, persistente, de oitavo e de nono ano, né? Possivelmente a gente vai repetir ele no oitavo ano, no nono ano, né? Digo assim. Mas é bem interessante. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, tá certo? Vamos lá? A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas da língua portuguesa, né? Então, são duas variações, né? Eu estou falando de variação linguística porque são duas coisas que mudam, né? São linguagens que mudam na língua portuguesa e possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, né? Também eu posso chamar de registro, registro formal e registro informal. Por que eu posso chamar de registro formal e informal? Porque eu vou estar falando da oralidade, né, na língua falada, e eu vou estar falando da escrita, da língua escrita. Então, por isso que eu posso usar também linguagem e registro. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, utilizamos a linguagem informal, né? Quando a gente vai falar com um amigo, com um colega ou com a família, a gente usa a linguagem informal, que é uma linguagem mais desleixada, uma linguagem mais à vontade, né? Entretanto, se estamos em uma reunião na empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal. Isso mesmo. A diferença maior entre linguagem formal e informal é justamente essa, né? A formal é aquela da gramática, cheia de regras, né? É por isso que a gente pergunta, né? O que é que a gente vai fazer na escola, né? Eu vou aprender a codificar o que eu falo. Porque falar ninguém se ensina, né? A língua falada é inata. A gente nasce com ela. Mas a gente precisa ir para a escola para colocar essa língua no papel, né? Transformar a língua falada em língua escrita. A língua escrita é cheia de regras, tá certo? Existe a gramática que vai pontuar, que vai pausar, que vai fazer as concordâncias de número e de gênero, para que a língua fique colocada dentro de um sistema correto, né? Então, quando eu estou em casa, com os meus amigos, com a minha família, eu posso falar à vontade, minha fala pode ser desleixada. Mas em outras situações, eu devo me policiar, tomar cuidado com a minha fala, saber o que eu vou falar e se for escrito, mais ainda. Se for uma coisa que você tem que escrever um texto, aí que você tem que tomar mais cuidado, né? Lembrando, começar com letra maiúscula, afastar, tomar cuidado com os acentos, com a pontuação, ver a concordância dos nomes, né? Se está no singular, se está no plural. Então, tudo isso a gente aprende na escola, tá certo? E a diferença maior dessas duas linguagens está justamente aí. A linguagem formal a gente aprende na escola, a informal a gente aprende em casa. A linguagem formal, ela pode se chamar de culta e de padrão. Já a linguagem informal, eu posso chamar de coloquial. Coloquial é aquilo do meu dia a dia, a coisa do dia a dia, né, que acontece assim espontaneamente. E eu posso chamar de não padrão, né, porque ela não segue um padrão, é desleixada e à vontade. Vamos lá. Linguagem formal e informal, né? A formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática, né? Já falei, e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. A informal caracteriza por conter expressões utilizadas na linguagem oral, né? Na oralidade, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. Né? E eu tenho dois exemplos, né? Uma professora conversando com um aluno, né? E o outro é uma entrevista de emprego, né? O aluno chega aí para a professora e diz: Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Aí a professora faz uma cara assim, né? Até uma interrogação de quem não entendeu, né? Porque a linguagem que o aluno utilizou foi uma linguagem como se ele estivesse falando com um colega dele, com um amigo dele.
né? Por isso que a professora não entendeu. Aqui a gente vai ter uma variação de idade, né? A idade do menino, a idade da professora. A gente vai ter uma variação de contexto social, né? O aluno é colocado num contexto, a professora é colocada em outro contexto, e outras coisas mais para ser analisada, né? O interesse é a linguagem que ele utilizou, que é uma linguagem informal. Já o segundo exemplo, a gente tem uma entrevista de emprego. O senhor está entrevistando uma moça, né? Está ali sendo analisada, entrevistada, né? Aí ela diz assim: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí ele pergunta: e o português? Aí ela diz: aí varia. Então, em uma palavra só, ela, podemos dizer que perdeu uma entrevista, né? Porque em um errinho só que ela cometeu, né? Ela pecou, né? Porque aí ela cometeu um erro, não é vareia, né? Não é vareia, não existe na língua portuguesa, isso é um erro gramatical, ortográfico, né? E pode até estar ali escondendo, né? Um discurso que ela já usa, né? O discurso da informalidade. Vamos lá, continuar nossa aula. A linguagem formal, também chamada de culta, já disse isso, está pautada no uso correto de normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial, coloquial é aquilo do dia a dia, né? Colóquio, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, né? Que representa uma região, e despreocupada com as normas gramaticais. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Quer dizer, na escrita, esses erros vão pesar muito para o informal, né? Que justamente o que eu falei agora há pouco. A gente vai para a escola para aprender a codificar aquilo que a gente fala, né? Então, isso, na escrita, isso vai pesar mais, pesa como um erro. Na fala, às vezes até passa despercebido, dependendo de com quem você está interagindo. Mas na escrita, cada erro é muito bem notado, tá certo? Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Às vezes acontece da gente querer escrever da maneira como a gente fala, mas é preciso separar isso, a fala da escrita, né? A escrita tem regras, a fala não tem. Por isso que alguns textos, eles são cheios de erros, porque eles são escritos da maneira como a gente fala. E não é para ser assim, é para ter uma pequena diferença. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações, para não cometer erros, né? Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais são: primeiro, conhecer as regras gramaticais, né? Por isso que a gente vai para a escola, né? A gente vai para a escola para a gente sistematizar aquilo que a gente fala, a linguagem que a gente usa. Então a gente vai colocá-la no papel. E a língua escrita, ela é sistemática, ela é dentro de um sistema, ela tem regras. Então, quando eu vou para a escola, eu vou aprender essas regras, né? Aí diz assim, por que inventou a escola? Quem foi que inventou a escola? A escola para a língua portuguesa existe para que a gente coloque em regras aquilo que a gente já sabe, já fala, né? O domínio da fala, para a gente colocar no papel, para seguir as regras do sistema gramatical, né? Da língua portuguesa. E a segunda dica, muito importante, por sinal, é possuir o hábito da leitura, que auxilia na compreensão e introdução dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. Então, olha, a leitura faz com que a gente armazene, a gente guarde na memória aquilo que a gente está lendo, certo? Às vezes é a partir dali que surgem as nossas escolhas, né, lexicais e vocabular. É a partir dali que eu vou escolher as palavras que eu vou usar. Então, a leitura aprisiona na minha mente todo o texto que tem ali. O modo como se escreve, as palavras, né? Como é que vão surgir, a pontuação, as pausas que eu posso dar.
Então surge a partir dali. Então a leitura é a melhor coisa, né? Por isso que diz que leitura é uma viagem, porque você lê e aprende ao mesmo tempo, né? Para melhor entender essas duas modalidades linguísticas, vejamos os exemplos abaixo. Vamos lá. Exemplo 1. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Exemplo 2. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Observem. São dois exemplos que dizem a mesma coisa. Só que um está formal e o outro está informal. Observe a escolha das palavras, né? A escolha lexical. Observe as pontuações. E observe até um errozinho que aparece. Isso é que faz diferença. Se o texto fosse maior, mais a gente iria percebendo. Vejam que no exemplo 2, que é informal, ele coloca doutor um artigo o, né? Que a gente tem essa mania de colocar o na oralidade. O doutor Armando, na verdade é o, só que a gente pronuncia u, né? O doutor Armando, isso é um vício da oralidade, a gente tem isso, né? Tem essa prática, né? Observe que o primeiro exemplo segue as regras gramaticais de concordância e pontuação e até escolha lexical. Já o segundo não segue as normas da língua culta, ou seja, apresenta erros gramaticais, ortográficos e a falta de pontuação. Vamos lá. Atividade 1. Né? Na atividade 1, bem fácil, né? Ele pede para marcar X em uma questão aí. O A, o B, o C, o D. Utilizamos a linguagem coloquial em qual situação? Então, vocês vão ler aí e vão marcar X naquela que parece ser uma linguagem coloquial. Não lembram o que é linguagem coloquial? Volta lá no início do vídeo que eu estou explicando o que é a linguagem coloquial. Atividade 2. Eu tenho 2 bilhetes, né? O bilhete 1 diz assim: Oi, gata. Não poderei pegar o cineminha com você hoje porque estou malzão. Peguei uma gripe brava e se eu sair de casa à noite a velha me mata. Mil desculpas. Beijos, Marcos. Bilhete 2. Prezado senhor Roberto. Bom dia. Infelizmente não poderei. Faltou ali um D. Comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado fortíssimo. De acordo com minha mãe, devo ficar em repouso por conta da febre. Na expectativa de ser compreendido, agradeço. Marcos. Então, observe, eu tenho 2 bilhetes endereçados para pessoas diferentes e com escritas diferentes também. Então, questões, vamos lá. Qual é o assunto dos bilhetes, né? Quem é o autor, quem escreveu? Quem é o destinatário dos bilhetes? A quem se destinam os bilhetes, né? Terceira questão. Diante dos bilhetes lidos e também levando em conta a sua utilização desse gênero de texto, a que conclusão podemos chegar sobre os assuntos normalmente tratados nos bilhetes, né? Qual o assunto que é tratado, né? De que ele está falando nesse bilhete, né? Os bilhetes são praticamente os mesmos, né? Muda o endereço, né, para quem ele vai ser e muda a linguagem utilizada, né? Claro. Quarta questão. Qual a diferença entre os bilhetes apresentados? Explique por que isso ocorre. E quinta questão. A linguagem empregada nos bilhetes é adequada? Por quê? Essas são reflexões que vocês vão ter que fazer. Volta lá o bilhete, lê novamente, né? E faz essas reflexões para poder responder as questões, né? Terceira questão é uma produção de texto, né? Para a gente terminar bem o dia hoje. Vocês vão escrever um bilhete com uma solicitação para um amigo e outro bilhete com uma solicitação para um professor, para o seu professor. Solicitação é você pedir alguma coisa. Então, você vai escrever pedindo alguma coisa para um amigo e vai escrever outro bilhete pedindo uma coisa para um professor. Lembrando, são 2 situações, tá certo? Pode ser até o mesmo texto, mas 2 situações. Um que é para o amigo, outro que é para o professor. A nossa aula está terminando aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que é linguagem formal, linguagem informal. Com as nossas aulas assim via internet,
Vocês têm o recurso, né, de utilizar a internet em casa, de pesquisar, mas eu estou à disposição, né? A gente diz que é até 5 horas da tarde, mas é o dia todo. Podem mandar mensagem, podem escrever para mim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa aula, boa atividade para vocês, tá bom? Tchauzinho, até a próxima, se Deus quiser.